Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Qual é a relação entre a lei de Deus e o Evangelho? Em primeiro lugar, temos estudado ao longo destas semanas a respeito da carta de Paulo aos Gálatas e aprendido que a lei não é meio de salvação. A nossa natureza está totalmente corrompida e depravada por causa do pecado. E unicamente a morte de Cristo na cruz, no nosso lugar, poderia pagar o débito que temos para com a lei de Deus. Por isso você e eu somos salvos unicamente pela graça de Jesus Cristo. Entretanto, o fato de sermos salvos pela graça não significa que a lei não tenha nenhuma função na vida do crente. Pelo contrário, sem lei, não teríamos o Evangelho. Afinal, é por meio da lei, dos escritos de Moisés, por meio de todas as instruções do Antigo Testamento, que Deus nos mostra a necessidade de Cristo. Afinal, quando você e eu contemplamos a lei, percebemos que somos tão pecadores que precisamos recorrer a alguém infinitamente maior do que nós para sermos salvos. Se não existisse, amigo ouvinte, a lei, você e eu não teríamos como saber que estamos pecando. Em Romanos 3, verso 20, percebemos esta função da lei. Ela mostra a nossa condição pecaminosa, mostra o quanto estamos sujos ou estamos nos sujando ao longo da trajetória cristã, para que possamos recorrer a Cristo e obtermos o perdão dos nossos pecados. Todos nós estamos encerrados debaixo do pecado, para que, por meio da fé em Cristo, nós recebamos a promessa da salvação. É o que Paulo diz, por exemplo, em Gálatas 3:22, quando diz: a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Esse texto nos mostra também que aqueles que creem em Jesus Cristo podem receber a promessa da salvação. E que a lei nos mostra a necessidade de nos apropriarmos desta promessa. Sinceramente, amigo ouvinte, eu fico extremamente preocupado quando eu ouço de cristãos de que o Evangelho é oposto à lei. Na verdade, o Evangelho não existiria sem lei, porque se a lei não existisse para apontar nosso pecado, que necessidade sentiríamos do Evangelho? As duas coisas estão de mãos dadas. Porém, precisamos entender a função da lei, ou suas funções. E precisamos compreender que entre essas funções, a lei não possui, de forma alguma, capacidade de salvar o crente ou de dar vida espiritual ao crente. Na sua função de apontar o pecado, a lei nos mostra que só podemos ser salvos por meio de Cristo. E ao longo desta semana nós vamos nos determos em alguns aspectos da lei, em algumas funções da lei. E ao mesmo tempo, nós não teremos dúvida alguma de que lei e evangelho se harmonizam, se nós colocarmos a lei no seu devido lugar e entendermos a sua devida função. Aguardo a você no programa de amanhã. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ao longo dessa semana vamos estudar alguns versos do capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas, para nós podermos compreender a relação que existe entre a lei e o evangelho. Porém, nós vamos compreender que a lei tem algumas funções. E entre essas funções, a lei não possui a prerrogativa de salvar o crente.
Porém, isso não significa que ela não seja importante. Este é o argumento, é o pensamento geral de Paulo, diríamos assim. Em Gálatas 3, verso 21, lemos o seguinte: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Paulo aqui está corrigindo um pensamento equivocado dos seus oponentes, pensamento esse que estava influenciando os crentes da região da Galácia. Eles achavam que a lei pudesse dar vida à pessoa, vida espiritual. E Paulo diz, é pelo contrário. Se pudéssemos receber vida espiritual ou justiça mediante a lei, nós estaremos perdidos. Porque, na verdade, a lei mostra que nós somos pecadores para que possamos recorrer a Jesus. Porém, o apóstolo Paulo poderia ser mal interpretado. Alguns poderiam pensar que ele estivesse dizendo: bom, já que nós não somos justificados pela lei, isso significa que nós não temos nenhuma relação com ela. Isso significa que Paulo está dizendo que a lei, os escritos de Moisés, são contrários à graça. E Paulo, para evitar esse mal-entendido, ele começa no capítulo 3, verso 21, argumentando: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Paulo não está dizendo que a lei de Deus é contrária à promessa da salvação pela graça. Paulo só está argumentando que a lei de Deus, os escritos de Moisés, não podem produzir vigor espiritual. Porque, pelo contrário, a lei condena o pecador. Ao invés de produzir vigor espiritual ou trazer salvação, a lei deve servir de guia para a vida, para que a pessoa saiba por onde andar, para que as pessoas saibam como se relacionarem com Deus e como se relacionarem com o próximo. Mesmo que a lei, esse é o pensamento de Paulo, mesmo que a lei não possa trazer vida espiritual ao crente, ela não é contrária à promessa de Deus em salvar o crente. O detalhe é que a lei não pode ocupar uma função que não lhe pertence. Ser meio de justificação, trazer perdão, trazer salvação. Por causa da extensão do pecado, como lemos em Romanos 3, todos estão gravemente infectados pelo pecado, por causa da extensão do pecado e da incapacidade de a lei tirar o pecado de nós, a lei é limitada para nos ajudar. Só podemos recorrer à fidelidade de Cristo em nosso favor. Só podemos recorrer pela fé à morte substituinte de Jesus, se quisermos receber a vida eterna. Porém, mesmo que apenas Cristo seja a fonte de nossa salvação, a lei de Deus não é contrária ao Evangelho. Pelo contrário, a lei revela-nos que existe um Evangelho. A lei mostra a nossa condição pecaminosa para que possamos recorrer a Jesus. Se tivermos esta compreensão bíblica, e que obviamente é equilibrada, evitaremos dois extremos, amigo ouvinte. O extremo do liberalismo, que pensa que a lei de Deus não tem função alguma na vida do crente, e o extremo do legalismo, que torna a lei um meio de salvação. Os dois extremos agradam a Satanás, porque nos afastam de Deus e da compreensão correta da palavra de Deus. Amanhã continuaremos analisando Gálatas capítulo 3. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Gálatas capítulo 3 para compreendermos a real função da lei
nos escritos de Paulo. Vamos começar o nosso estudo lendo Gálatas 3:23, que diz assim: mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia haver. Ao ler esse texto, muitos cristãos pensam que ao chegar Jesus Cristo, a lei foi abolida. Porém, esta é uma conclusão absurda. Não é este o pensamento de Paulo. O que Paulo está dizendo é que com a chegada de Jesus Cristo, a lei não pode mais nos condenar. Não estar sobre a lei não é estar livre para desobedecê-la. Do contrário, nós estaremos livres para pecar ainda mais. Não estar sobre a lei é não estar mais sobre a condenação dela. Óbvio que nos escritos de Paulo encontramos dois significados principais para essa expressão debaixo da lei. O primeiro deles, em Gálatas 4:21, não estar debaixo da lei significa não ter a lei como alternativa de salvação. Em Gálatas 4:21, o apóstolo Paulo argumenta exatamente isso. Ele diz: dizei-me vós os que quereis estar sobre a lei. Acaso não ouvis a lei? Ou seja, aqui, estar debaixo da lei é querer ter a lei como alternativa de salvação. Nesse contexto. Agora, em outros contextos, percebemos que a expressão debaixo da lei significa estar sobre a condenação dela. Por exemplo, em Romanos 6:14, Paulo diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, não estar debaixo da lei é não estar sobre a condenação dela, porque a graça de Jesus nos livrou da condenação da lei. Agora, não estar debaixo da lei significa livre da lei como princípio de vida? É óbvio que não. Para evitar esse mal-entendido, em Romanos 6:15, Paulo disse: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Paulo foi enfático em dizer que o fato de sermos libertos da condenação da lei, não estarmos sobre a condenação da lei, não significa que agora Jesus Cristo vai patrocinar a nossa vida de pecado. Simplesmente, o pensamento de Paulo é que quando Cristo veio e morreu na cruz, ele pagou a dívida que nós tínhamos para com a lei de Deus. De acordo com Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Nós estávamos debaixo da condenação da lei, porque devíamos a nossa própria vida para Deus. Porém, quando Cristo morre na cruz no nosso lugar, de acordo com Isaías 53, quando ele assume os nossos pecados, as nossas culpas, ele paga o débito que tínhamos para com a lei de Deus. Agora não estamos mais sobre a condenação da lei, somos livres em Cristo para uma relação diferenciada com Deus e com o nosso próximo. E nessa relação diferenciada, os princípios da lei farão parte da nossa vida ao longo do processo de santificação que leva a vida toda. Espero, amigo ouvinte, que esse estudo da semana esteja dando a você uma opinião, uma compreensão equilibrada a respeito do Evangelho e da lei. Espero que você esteja compreendendo as funções corretas da lei, para que você evite os extremos. O extremo do legalismo, que ensina a salvação por meio da lei, e o extremo do liberalismo, que anula a lei da experiência de vida do cristão pelo fato de o cristão ser salvo pela graça. Estamos percebendo no pensamento de Paulo que não é nenhum desses extremos, não devemos nos apegarmos a nenhum desses extremos, precisamos ser bíblicos para que sejamos equilibrados. Um forte abraço e até amanhã em mais um programa Lições
da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Outro argumento de Paulo acerca da lei é o de que, mesmo nós não sendo salvos pela lei, mas unicamente pela fé em Cristo, a lei tem uma função de servir como o nosso vigilante, diríamos assim. Em que sentido? Lerei para você o que está em Gálatas 3:19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Esse texto fala que a lei foi, na sua forma escrita, adicionada por causa das transgressões. Em que contexto Paulo está dizendo isso? O povo de Israel havia sido escravo no Egito. E 400 anos depois de Abraão, Deus resolveu dar a sua lei em forma escrita, ou seja, adicioná-la de forma escrita, porque o povo havia perdido a sensibilidade moral e espiritual. Como escravos no Egito, eles não tinham mais noção do quanto eles eram pecadores. Então, Deus dá a lei na sua forma escrita, escreve-a, por exemplo, o Decálogo em tábuas de pedra, para mostrar a dureza do coração do povo. E até que viesse o descendente, ou seja, Cristo, a lei, nesse momento, servia como um vigia para ajudar o povo de Deus a não sair tanto dos trilhos. Veja, a lei não tinha função de salvação e nunca teve. Se você lembrar, em Êxodo capítulo 20, nos versos 1 e 2, antes de Deus dar a lei na sua forma escrita para o povo de Israel, Deus os relembra o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Antes de dar um código moral de ética para o seu povo, Deus relembra o seu povo que eles só puderam ser salvos e libertos pela graça dele. Então nunca existiu, amigo ouvinte, na Bíblia, algum momento em que Deus salvasse as pessoas pela lei. Agora, o que Paulo está dizendo em Gálatas 3:19 é que Deus deu a lei na sua forma escrita para servir como um vigia, para ir disciplinando o povo e também, consequentemente, para que ao receberem os ensinamentos de Deus, o povo de Deus desfrutasse das bênçãos espirituais e materiais. Se nós lermos textos, como por exemplo Deuteronômio 7, 12 a 24 e Levítico 18, 20 a 30, veremos que a lei ajudava inclusive o povo de Israel a não caírem nos vícios e na depravação das civilizações antigas. Se você ler Levítico 18, você percebe que as civilizações antigas eram extremamente más, promíscuas. Então a lei de Deus servia como um guia. Mostrava para o povo o seguinte: filhos, eu sou o salvador de vocês que os tirei da terra do Egito. Agora, eu quero que vocês guiem o estilo de vida ético de vocês com base neste padrão, para que vocês não se pareçam com as nações pagãs e sejam amaldiçoados como elas por causa da desobediência. Então o pensamento de Paulo está em total harmonia com o Antigo Testamento. O que muitos cristãos precisam ter em mente é que Deus sempre teve só um plano de salvação. Não existe salvação pela lei no Antigo Testamento e salvação pela graça no Novo Testamento. O que existe sim foi que no Novo Testamento a salvação pela graça ficou ainda mais clara por meio da pessoa e ministério de Jesus. Amanhã vamos dar continuidade ao nosso estudo. Eu espero mais uma vez contar com a sua preciosa companhia. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.
Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Outro texto fundamental para a nossa compreensão do pensamento de Paulo sobre a lei é Gálatas 3, 24 e 25. Porém, os cristãos de forma geral compreendem esse texto de maneira equivocada. Lerei para você e vou lhe apresentar as duas principais interpretações desse texto e que estão obviamente equivocadas. Gálatas 3, 24 e 25 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Alguns cristãos pensam que esta palavra lei aqui se refere somente ao aspecto cerimonial da lei de Moisés. Este é um erro. Paulo, na grande maioria das vezes em que se utiliza do termo lei, ele está se referindo aos escritos de Moisés. E isso engloba tanto os aspectos morais quanto os cerimoniais da lei. Já outros cristãos, que também compreendem o texto equivocadamente, pensam o seguinte: bom, já que Jesus Cristo veio, nós não estamos mais debaixo da obediência da lei. A lei foi abolida. Ambas as interpretações não fazem parte do pensamento do apóstolo Paulo. Para você e eu entendermos Gálatas 3, 24 e 25, além de um estudo contextual, que é o que estamos fazendo ao longo desse trimestre, precisamos compreender o significado da palavra grega aio, empregada aqui em Gálatas 3, 24 e também no verso 25. A palavra aio vem da palavra grega paidagogos, que originou a palavra pedagogo em português. Pedagogo é um mestre, é um professor. Porém, na sociedade romana dos dias de Paulo, o pedagogo tinha uma função maior do que a de hoje. Por exemplo, o pedagogo, naquela época, era um escravo que tinha uma posição de autoridade sobre os filhos do seu senhor. Quando a criança completava 6 ou 7 anos, ela ficava sob os cuidados deste pedagogo, ou deste aio, até que ela atingisse a maioridade. O pedagogo era responsável por educar a criança. Ele garantia que a criança fizesse os deveres da escola, garantia que a criança fosse à escola, e mais, o pedagogo ou paidagogos, ele tinha a autonomia para ameaçar, para repreender e para dar chicotadas e surras no menino para manter ele no bom caminho. O apóstolo Paulo tem esta imagem em mente quando fala que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei era um pedagogo que nos mantinha nos trilhos. E muitas vezes, para nos manter nos trilhos, a lei tinha sim que nos dar umas chicotadas. Porém, quando Cristo veio, nós não estamos mais subordinados a este pedagogo. Em que sentido? Nós não precisamos mais ser castigados pelo pedagogo, receber duras repreensões dele, tomarmos as surras por causa da desobediência. Nós atingimos a maioridade. Nós amadurecemos por causa da fé em Cristo. Então a lei perdeu esta função de paidagogos, ou seja, de dar chicotadas nos filhos de Deus. Agora tem um detalhe. Assim como o menino, ao assumir a maioridade, não ficava mais sob os cuidados do pedagogo, esperava-se que ele, na maioridade, continuasse sendo uma boa pessoa, continuasse cumprindo com seus deveres, da mesma forma em relação ao cristão. Não é porque o cristão não é mais chicoteado pela lei, não é mais disciplinado por ela, que agora ele está livre para abandonar tudo aquilo que ele aprendeu através desse pedagogo. Pelo contrário, o que a Bíblia está ensinando é que a lei perdeu esta função condenatória e que você e eu precisamos agora, daqui em diante, já que amadurecemos através da fé em Cristo, precisamos nos mantermos nos trilhos pela graça de Cristo, pela atuação do Espírito Santo em nós, e até porque, de acordo com Hebreus 8, verso 10, Deus deseja escrever esta lei no nosso coração.
Que esta compreensão bíblica de Gálatas 3, 24 e 25 ajude a você a ter uma compreensão correta da lei. Um forte abraço e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ontem entendemos o que Paulo quis dizer em Gálatas 3, 24 e 25, quando ele afirmou que nós não estamos mais subordinados ao ai, ou seja, à lei, como um pedagogo, no sentido de nos chicotear para nos manter nos trilhos. Hoje eu quero analisar um pouquinho mais com você um aspecto importante, a liberdade em Cristo. Muitos cristãos sinceros pensam que liberdade em Cristo é sinônimo de pecado, e isto é um erro. Muitos cristãos acham que por serem livres em Cristo, nada mais tem a ver com a lei de Deus. É óbvio, a lei não é um meio de salvação, nunca o foi e nunca o será. Entretanto, nós não podemos, amigo ouvinte, pensar que a lei de Deus, ou melhor, que a graça de Cristo é um patrocínio para a nossa vida de pecado. O que disse Jesus em João 8,34? Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, se você é um pecadeiro que faz do pecado um estilo de vida, você é um escravo do pecado. Você ainda não conheceu a graça. Você ainda não permitiu que a graça atuasse na sua vida. Então, tenha muito cuidado quando você ouvir na sua igreja ou algum irmão comentando, ou algum pastor, o seguinte: nós somos livres em Cristo. Livres do quê e livres para quê? Somos livres, sim, da condenação da lei. Somos livres da morte eterna, mas não somos livres para pecarmos ainda mais. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, 1 a 3, explicou muito bem o significado da liberdade em Cristo. Na verdade, em Romanos 8, 1 a 4. E eu gostaria de ler para você esse texto, porque ele vai evitar este mal entendido de que a graça de Cristo patrocina uma vida de pecado. Romanos 8, 1 a 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne de pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Perceba, amigo ouvinte, nesse texto, que o apóstolo Paulo ensina claramente o que é ser livre em Cristo. No verso 1, ele diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Primeiro, ser livre em Cristo é não ser mais condenado pela lei. Cristo nos libertou da condenação da lei. Pela fé você pode desfrutar desta liberdade em Cristo. Segundo ponto, diz no mesmo verso que os que são libertos da condenação da lei não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, ser livre em Cristo significa também ter agora uma vida direcionada pelo Espírito Santo e não pela carne. Ou seja, ser livre em Cristo é ser liberto das paixões da natureza pecaminosa. Não é ser isento de pecado, porque você e eu só seremos libertos da presença do pecado quando Cristo voltar e tirar a natureza pecaminosa de nós. Mas enquanto isso, Cristo vai nos libertando do poder do pecado. E é por isso que nós passamos a ser guiados agora pelo Espírito Santo. Somos libertos da escravidão do mal, para que possamos servir a Deus. E no verso 3, Paulo diz claramente: a lei
não tem a possibilidade de nos salvar. É impossível a lei porque ela ficou enferma pela nossa natureza pecaminosa. Se a nossa natureza pecaminosa nos coloca em oposição à lei, a lei não pode nos salvar. Porém, ao sermos livres em Cristo da condenação da lei e do poder do pecado, diz o verso 4 de Romanos 8, a justiça da lei se cumprirá em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Cristo nos liberta da condenação da lei, Cristo nos liberta do poder do pecado, Cristo nos liberta das paixões pecaminosas. Perceba, a liberdade em Cristo é desfrutar da paz por não mais sermos condenados pela lei e é também desfrutarmos da transformação que o Espírito Santo vai efetuando em nós. Portanto, longe de ser um patrocínio para um estilo de vida pecaminoso, a graça de Cristo torna o cristão ainda melhor. Obrigado por acompanhar o Lições da Bíblia. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo para finalizarmos o tema desta semana. Fique com Deus e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Quero lhe agradecer, amigo ouvinte, por sua companhia no Lições da Bíblia dessa semana. E eu gostaria de destacar alguns pontos que aprendemos para também finalizar com 2 versículos a mais, a fim de nós termos uma compreensão ainda mais equilibrada, bíblica, obviamente, e ampla a respeito da lei e do Evangelho. Até o momento aprendemos o quê? Em primeiro lugar, somos salvos unicamente pela graça de Deus. A salvação é um presente que recebemos de Deus através da fé em Jesus Cristo. Isso é muito claro em Efésios 2, 8 e 9. E isso é muito claro em todo o contexto da carta de Paulo aos Gálatas. Em segundo lugar, aprendemos que na cruz, Cristo aboliu alguns aspectos da lei. E quais aspectos? O aspecto de condenação, ou seja, a lei não pode mais nos condenar. Cristo também aboliu a função da lei de disciplinadora, de chicoteadora. Agora adquirimos uma maturidade espiritual por meio da fé em Cristo e não precisamos mais desse tipo de pedagogo chicoteando nossas costas para nos manter no trilho. Porém, também aprendemos que o fato de a lei não mais nos condenar, ela ainda tem funções importantes na vida do cristão. Uma delas, a lei nos mostra a necessidade de Jesus Cristo. É unicamente quando você contempla, por exemplo, o Decálogo em Êxodo 20, que você percebe que você é pecador, a fim de você recorrer a Jesus para obter o perdão, para obter ajuda. Outra função importante da lei, a lei purifica o nosso caráter em que sentido? Não que ela nos limpe cumprindo o papel de Cristo, mas ela vai nos aperfeiçoando. É nesse sentido que eu quero utilizar o termo purificação. Ela vai nos moldando para que aos poucos nos tornemos o tipo de pessoas que Deus quer que sejamos. Agora, a lei não pode cumprir o papel de Cristo, que é nos limpar do pecado. Isso é impossível, porque a nossa natureza pecaminosa está em oposição à lei. E como bem disse Paulo em Romanos 8,3, a lei está enferma por causa da nossa natureza pecaminosa. A lei tem funções importantes, porém, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, mostra que mesmo que a lei tenha funções importantes, ela não pode jamais ocupar um lugar que pertence somente a Jesus Cristo. E eu queria hoje destacar uma outra função da lei, para que você possa perceber que mesmo a salvação sendo um presente, obedecer a Deus traz bênçãos. Repito o que eu já disse ao longo da semana, esta obediência a Deus não é algo perfeito, porque infelizmente nós só seremos libertos da presença do pecado na volta de Cristo. Porém, enquanto isso, nós somos libertos do poder do pecado. E aí nós vamos aperfeiçoando a nossa obediência. Isso é um processo de crescimento.
E nós precisamos passar por esse processo, permitindo que o Espírito Santo implante em nós um caráter semelhante ao de Cristo. Os versículos que eu quero repartir com você agora se encontram em Deuteronômio, capítulo 7. Vou ler para você a partir do verso 12 até o 15. Se, pois, que se ouvindo esses juízos os guardardes e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais, e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Nem macho nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais. E o Senhor de ti desviará toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te aborrecem. Aqui Deus mostra para o povo de Israel os resultados da obediência. Deus não está colocando a obediência como um meio de salvação. Jamais. Em Êxodo 20, antes de dar os 10 mandamentos, Deus relembra ao seu povo, nos versos 1 e 2, que Deus os havia libertado da escravidão egípcia. Ou seja, antes de dar um código ético e de conduta para o seu povo, Deus os relembra de que eles só podem ser salvos e libertos por Deus. Agora, quando Deus nos salva, Ele nos dá padrões morais para que possamos nos relacionarmos devidamente com Deus e com o próximo. E como resultado da obediência a esses padrões morais, mesmo que a nossa obediência seja imperfeita, porque somos imperfeitos, mas como resultado dessa obediência, fazendo o nosso melhor, de acordo com a atuação do Espírito em nós, esse texto de Deuteronômio 7, 12 a 15 ensina que Deus irá nos abençoar ainda mais. E entre essas bênçãos, Deus desviará as doenças da nossa vida. Muitas doenças que temos são resultado das transgressões das leis naturais. Então, amigo ouvinte, veja que mesmo a obediência não sendo um meio de agradar a Deus, um meio de conquistar o favor de Deus, faz parte da vida do cristão salvo pela graça, a fim de que ele se pareça cada vez mais com Cristo e a fim de que o cristão seja abençoado, seja feliz, prospere em tudo aquilo que ele fizer. Foi muito bom ter a sua companhia no Lições da Bíblia. Espero que você continue aperfeiçoando-se do conhecimento deste tema e com certeza teremos mais lições na carta de Paulo aos Gálatas para compreendermos a relação entre o Evangelho e a lei de Deus. Um abraço carinhoso, fique com Deus e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.